Tal qual estou, sem me esquivar, sem nada em que me apoiar, mas por teu sangue, teu chamar, Cordeiro eterno, eu venho a ti. Tal qual estou, sem esperar, pra do pecado livre estar, e em teu sangue me lavar, Cordeiro eterno, eu venho a ti. Tal qual estou, mas ainda assim, com medos, dúvidas sem fim, angústias, lutas dentro em mim, Cordeiro eterno, eu venho a ti. Tal qual estou, sem ter visão, muito pobre e vil, em aflição, por vida, luz e salvação, Cordeiro eterno, eu venho a ti. Tal qual estou, me acolherás, perdão e alívio me darás, pois prometeste, cumprirás, Cordeiro eterno, eu venho a ti. Tal qual estou, teu grande amor, meus muros todos derrubou, e para ser só teu Senhor, Cordeiro eterno, eu venho a ti. Cordeiro eterno, eu venho a ti. Amém. Louvado seja o Senhor. Mais uma vez estamos aqui, amados irmãos, para compartilhar com vocês o alimento diário da semana, com muita saudade, com muito desejo de estar junto dos irmãos, mas enquanto isso nós estamos aqui gravando as mensagens para os irmãos. E o tema dessa semana do alimento diário é: as promessas de Deus têm nele o sim e o amém. Louvado seja o Senhor por isso, porque o Senhor, Ele não teve, o Senhor, Ele nos ama, né? Então,
as promessas que o Senhor fez a nós, elas não falham, nunca falharam e nunca irão falhar. Porque Deus é um Deus de amor. Deus é um Deus que cumpre a sua palavra. Então, dentro desse tema do alimento diário, o capítulo e o livro e o versículo da mensagem é o seguinte: 2 Coríntios, capítulo 1, do versículo 20 ao versículo 22, em que ele diz: porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim. Porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Louvado seja o Senhor. Irmãos, nesse alimento diário, que foi da conferência em que nós tivemos na Estância Árvore da Vida, em fevereiro desse ano, nessa mensagem o irmão André, ele falou algo que eu achei interessante. Ele disse que Deus era feliz e não sabia. O Senhor, quando ele criou o homem, a Bíblia nos relata que ele, em comunhão, ele criou o homem, diz: façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre todas as coisas. A gente percebe ali que nessa criação, Deus ele vivia em harmonia. Porém, ele, em sua misericórdia, em seu amor para com a terra, ele criou o ser humano. Ele criou o homem. E esse homem, ele acabou desobedecendo a Deus. Esse homem, ele acabou descumprindo o propósito que Deus havia estabelecido para o homem. E viveu na terra, como nós vemos até o dia de hoje, cheio de dificuldades, cheio de problemas. Uma vida longe das promessas estabelecidas por Deus. Mas esse Deus, ele mesmo assim, esse Deus nos amou. E esse Deus ainda continua até hoje vir até nós, para nos buscar e nos levar de volta à sua presença. Então hoje nós estamos aqui para encorajarmos os irmãos, vivermos uma vida que alegre o coração de Deus, uma vida que expresse todas as virtudes divinas de Deus. Quando o Senhor Jesus viveu na terra, ele teve uma vida humana perfeita, ele teve uma vida humana em que ele expressava a Deus por onde ele andava. Aqui ainda, dentro desse contexto, porque nós vamos falar algumas coisas a respeito do livro de Coríntios. No livro de 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 12, Paulo nos fala: porque a nossa glória é essa, o testemunho da nossa consciência, de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco. O Senhor, irmãos, ele conta com cada um de nós. Vamos ter uma vida, como já falamos anteriormente com os amados irmãos em várias mensagens, uma vida de simplicidade e uma vida de obediência. Quando nós temos esses atributos, amados irmãos, isso é uma maravilha. Mas no princípio, ali no livro de Gênesis, também tem algo interessante. Logo no princípio do livro de Gênesis, nos fala, vou ler para os irmãos para a gente ficar mais inteirado um pouco com a Bíblia. Gênesis capítulo 1, Senhor Jesus. Gênesis 1, a partir do versículo 1, ele fala o seguinte. Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Essa era a situação em que estava no princípio. A terra estava sem forma e vazia. Porém, o Senhor fez algo maravilhoso. Através da sua palavra, o Senhor começou a criar as coisas.
O Senhor começou dizendo: haja luz e houve luz. O Senhor disse que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. O Senhor, no versículo 5, chamou a luz dia e as trevas noite. E assim sucessivamente até o sexto dia da criação. Por que eu estou dizendo isso para os amados irmãos? Porque, amados irmãos, o que nós precisamos perceber é que Deus criou todas as coisas através da sua palavra. Então, a palavra de Deus, ela tem um grande poder. Às vezes, pessoas difíceis, ou em alguma situação difícil, como nós nos encontramos atualmente, a palavra de Deus, ela sempre tem poder. Se Deus conseguiu mudar toda aquela terra que estava sem forma e vazia, a Bíblia ainda fala que havia treva, havia tantas coisas negativas, porém o Senhor, através da sua palavra, Ele começou a mudar toda a história daquela terra. Então, através da palavra do Senhor, Ele também pode nos mudar. Através da sua palavra, nós podemos ser transformados. E isso nos encoraja. Esse livro chama Resiliência. O que nós precisamos é de resiliência. Mas também tem esse outro livro aqui, que ele fala assim, ó: não mais eu, mas Cristo. Isso é o que precisamos. Menos de mim e mais do Senhor. Quanto mais esse Senhor entrar em nós, mais a nossa vida é transformada, mais seremos encorajados, porque essa é a promessa que Deus fez para o homem. Tem um hino, e os irmãos que estão me ouvindo sabem que eu gosto muito dos hinos da vida da igreja. Os hinos da vida da igreja têm uma profundidade maravilhosa. Eles têm palavra, eles têm espírito, eles têm experiência. Tem um hino que ele fala assim, ó: Senhor Jesus, tal qual estou, sem me esquivar, sem nada em que me apoiar, mas por teu sangue e teu chamar, Cordeiro eterno, eu venho a ti. A estrofe 2, tal qual estou sem esperar, para do pecado eu livre estar, e em teu sangue me lavar, Cordeiro eterno, eu venho a ti. A estrofe 3, tal qual estou, ainda assim, com medos, dúvidas sem fim, angústias, lutas dentro em mim, Cordeiro eterno, eu venho a ti. A estrofe 4, tal qual estou, sem ter visão, muito pobre, vil em aflição, mas por vida, luz e salvação, Cordeiro eterno, eu venho a ti. Tal qual estou, me acolherá, perdão e alívio me darás, pois prometeste e cumprirá, Cordeiro eterno, eu venho a ti. E a última estrofe, tal qual estou, teu grande amor, meus muros todos derrubou, e para ser só teu Senhor, Cordeiro eterno, eu venho a ti. Irmãos, toda a nossa experiência, toda a nossa vida, nós precisamos ir diante do Senhor, diante desse Cordeiro eterno, esse Cordeiro que pode mudar a nossa situação, esse Cordeiro que pode dar paz ao nosso coração, esse Cordeiro que pode fazer com que sejamos pessoas diferentes, pessoas que alegram o coração de Deus. Essas promessas do Senhor, a Bíblia nos diz que Ele tem sempre o sim e o amém. Vamos ler versículos que provam que o Senhor tinha um zelo com o homem, Ele tinha um zelo por nós. Irmãos, Deus nos ama. Deus nos ama. Eu não sei, amados irmãos, explicar para vocês por que Deus nos ama. Pessoas que tiveram uma vida tão difícil. Nessa semana mesmo, lendo a Bíblia, compartilhei com a irmã Lene. Irmãos, nós ganhamos tanto com isso, na experiência de Naamã,
quando ele precisou se lavar ali 7 vezes no Rio Jordão. Ele esperava algo espetaculoso, algo que fosse difícil para ele. Mas o profeta Eliseu falou que ele só precisava entrar no rio 7 vezes e ele seria curado da sua lepra. Mas para ele aquilo era uma coisa muito simples. Ele ainda falou para o seu servo, acaso não tem rio melhor? Aonde ele habitava tinha rios melhores. Mas a palavra de Deus estava com o profeta Eliseu. E o profeta falou, basta você entrar nas águas 7 vezes e você será curado da sua lepra. E assim ele fez. E assim ele foi curado. Porque era uma promessa. Eliseu falou para ele, se você entrar, você vai ser curado. Mas algo chamou a atenção nossa nessa passagem. Tinha 2 servos ali. Tinha os servos de Naamã e tinha o servo de Eliseu. Os servos de Naamã, quando Naamã ficou enfurecido, sem querer cumprir aquilo porque achava demasiadamente simples, os servos dele tinham clareza de que quem havia falado era Eliseu. Eliseu, a Bíblia nos relata, a Bíblia fala, o homem de Deus. Eliseu era o homem de Deus. E por outro lado tinha o servo de Eliseu. Oh, amados irmãos, o servo de Eliseu, quando Naamã foi curado, Naamã queria agradecer com presentes, mas Eliseu não aceitou. O que o servo de Eliseu fez? O servo de Eliseu, quando Naamã saiu dali, o servo de Eliseu foi atrás dele para pegar um talento, para pegar suborno. Amados irmãos, Eliseu, o servo dele, estava com Eliseu. O servo estava com o homem de Deus. Será que aquele servo ele precisava de alguma coisa que o homem de Deus não poderia dar para ele? Muito pelo contrário, irmãos. Toda a dificuldade que ele tivesse, esse homem de Deus poderia supri-lo. Porque esse mesmo homem de Deus já havia suprido várias pessoas através da palavra. Porque a palavra que Eliseu falava, ela vinha de Deus. Eliseu era um homem de Deus. Vemos 2 servos. Um prudente, que falou para o seu senhor Naamã, e um servo negligente, que não viu que Eliseu era um homem de Deus, e ele deveria seguir o exemplo desse seu senhor. Por que nós estamos compartilhando isso com os irmãos? Irmãos, temos dentro de nós um Senhor maravilhoso. Nós temos dentro de nós o Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. E esse Senhor, Ele nos dá tudo o que necessitamos. Por isso esse hino fala, tal qual você está, vá até esse cordeiro. E esse cordeiro te libertará. Esse cordeiro salvará a tua vida. Esse cordeiro ganhará o seu coração. Mas, amados irmãos, para isso precisamos viver uma vida que expresse as virtudes de Deus. Esse livro de 1 Coríntios, por exemplo, que nós compartilhamos já algumas vezes com os irmãos, ali tinha 11 grandes problemas dentro daquele livro. 11 grandes problemas. Tinha problemas, olha, vou listar para os irmãos. Tinha problema de divisão, de partidarismo. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, os mais espirituais, eu sou de Cristo, mas estavam se dividindo dos demais irmãos. Tinha problema de imoralidade, tinha problema de fornicação, de litígio, tinha problema de sensualidade, problema com os casamentos, tinha problema com ídolos, com falta de encabeçamento,
tinha problema até na mesa do Senhor, tinha abuso de dons espirituais, problemas com heresias, e tinha os irmãos que não recebiam o ministério de Paulo, achavam Paulo uma pessoa de duas caras, que falava uma coisa e cumpria a outra. Irmãos, essa era a situação da igreja em 1 Coríntios. Mas, mesmo assim, essa era uma igreja que Deus havia estabelecido. E como Deus estabeleceu, o próprio Senhor cuidou dela. Nós vemos dentro desse mesmo sentimento que eu falei para os irmãos, 20 grandes soluções. E todas essas soluções é Cristo. Louvado seja o Senhor. Todas essas soluções dos problemas negativos que haviam naquela igreja, a solução era Cristo. Irmãos, Cristo é a solução da nossa vida. Porque Ele prometeu estar conosco até a consumação do século. Louvado seja o Senhor por isso. O Senhor, irmãos, Ele está conosco. Precisamos agarrar esse nosso Senhor cada vez mais. Nesse templo de reclusão, nesse templo de isolamento, irmãos, vamos amar mais o Senhor. Vamos buscar mais o Senhor. Desfrutar mais do Senhor. Oh, irmãos, vocês não sabem como isso tem ardido dentro do meu coração. Eu olho famílias que deveriam estar se aproximando mais do Senhor, estar mais afastada. A gente olha pessoas com tanto falar negativo, tanta preocupação com esse mundo, com a política, com a dificuldade dessa pandemia, com tantas coisas nós nos preocupamos, mas o que verdadeiramente devemos nos preocupar é como está o nosso espírito diante do Senhor, é como está a nossa comunhão com Deus. Oh, amados irmãos, eu vou continuar aqui, vou ler Hebreus capítulo 13 e o versículo 8. Olha que versículo maravilhoso. Ele fala, Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e será para sempre. Tiago capítulo 1, versículo 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Irmãos, Ele é imutável para sempre. Nós não. Um dia estamos bem, outro dia estamos mal. Um dia falamos com as pessoas, no outro dia nem olhamos para a cara delas. Um dia estamos de bom humor, outro dia estamos mal-humorados. Um dia estamos felizes, outro dia estamos tristes. Mas no Senhor não há variação. No Senhor não há variação e nem sombra de mudança. Deus, Ele é o sempre o mesmo. Continuando, olha só esse. Capítulo 1 de João, de 1 João, capítulo 2 de 1 João e o versículo 27. Quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Está vendo, amados irmãos? Precisamos permanecer no Senhor. Quando nós invocamos o nome do Senhor, chamamos por esse nome, nós sentimos paz. Ontem, em comunhão, a gente pôde ver isso. Que quando você desfruta do Senhor, o resultado é paz. Mas essa paz, ela traz consigo tranquilidade, amor, esperança, longanimidade. Traz todos esses atributos. Mas essa paz, nós só conseguimos
se nós tivermos em obediência a Deus. A paz, ela vem através da obediência. Quando nós obedecemos o que o Senhor estabeleceu, a gente traz a paz. Por isso que no livro de Deuteronômio, por exemplo, o livro de Deuteronômio, ele fala assim, ó, Deuteronômio capítulo 10, o versículo 14 até o 17. Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo que nela há. Tão somente o Senhor se afeiçoou a teus pais para os amar. A vós outros, descendentes dele, escolheu de todos os povos como hoje se vê. Circuncidai, pois, o vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz, pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas e nem aceita suborno. Está vendo, amados irmãos? Esse é nosso Senhor. Ele não faz acepção de pessoas, ele não aceita suborno, mas ele é o Deus dos deuses, Senhor dos senhores, forte, poderoso e temível. Esse é o Deus que está nos alistando para o seu exército. Nessa terra, amados irmãos, existem muitas pessoas fazendo a sua própria vontade, fazendo o seu bem-querer, mas nessa terra, o Senhor ainda pode contar com pessoas como nós, como vocês que estão nos ouvindo. O Senhor pode contar com você. Nessa conferência que tivemos na Estância Árvore da Vida, praticamente em todas as mensagens foi feita uma pergunta: posso contar com você? Irmãos, nesse momento eu faço essa pergunta para vocês: o Senhor pode contar com você? Se a sua resposta ainda for não, por conta de alguma dificuldade que você esteja passando, algum pecado, algum problema não resolvido, eu li para os irmãos um hino: tal qual estou, eu venho a ti. Da maneira que você estiver, amados irmãos, vá até o Senhor. E o Senhor, que julga todas as coisas, esse Senhor te perdoará. Esse Senhor sarará as suas feridas. Esse Senhor curará você. Esse Senhor restaurará a tua alma, o teu coração, te dará anelo, te dará esperança, te dará conforto, te dará glória. Mas vá até o Senhor. Não podemos, amados irmãos, nos dar o luxo de nos afastar do Senhor, de ficar esperando que alguma coisa aconteça para que a gente possa voltar até o Senhor. Continuando o livro de Deuteronômio, o versículo 20 e o versículo 21, fala assim: ao Senhor teu Deus temerá, a Ele servirá, a Ele te chegará e pelo seu nome jurará. Ele é o teu louvor e o teu Deus, que te fez grandes e temíveis coisas que os teus olhos têm visto. E o capítulo 11, versículo 1 fala: amarás, pois, o Senhor teu Deus, e todos os dias guardará os seus preceitos, os seus estatutos, os seus juízos e os seus mandamentos.
Essa é a vontade do nosso Senhor. Que a gente guarde os seus mandamentos. Isso é o que o Senhor espera de nós. A questão, amados irmãos, é que Satanás não fica feliz com isso. Ele sabe que só quem pode mudar a nossa situação é o Senhor. Então a artimanha dele é nos afastar do Senhor. A artimanha dele é fazer com que a gente não se aproxime de Deus. E aí ele tem várias investidas. Nesse mundo tem muito atrativo. Tem atrativo demais. Há tempos atrás, não sou tão velho assim, mas já tenho uma certa idade, não tínhamos tantas coisas como a juventude tem hoje. Éramos mais restritos. Nossos pais nos restringiam mais. Hoje os filhos vivem uma vida com muita liberdade. Falta restrição. E assim também os filhos de Deus vivem uma vida com muita liberdade. Em Atos, os discípulos, os apóstolos, eles foram chamados pela primeira vez de cristão, que eram seguidores de Cristo. As coisas que Cristo fazia era vista através desses discípulos, porque a vida deles demonstrava para as pessoas que eles haviam andado com o Senhor Jesus. Mas hoje vivemos em um mundo onde muitas pessoas se intitulam como crentes. E podemos ver estatísticas de que mais de 90% da população mundial acredita em Deus. São crentes. Crente é quem crê em Deus. Mas quantos são cristãos? Quantos irmãos podem verdadeiramente se intitular como cristão? Irmãos, eu falo isso porque Deus me livre e guarde e me perdoe, mas muitas vezes durante o meu próprio procedimento nessa terra, não condiz com um cristão. Pode condizer com um crente, mas não com um cristão. Mas nós estamos aqui para trazer o nosso Senhor de volta. O Senhor, Ele precisa dominar essa terra. Porque essa terra, irmãos, ela está um caco de novo. Parece que nós estamos voltando ao começo de Gênesis, onde ela estava sem forma e vazia. Graças ao Senhor, Ele tem um povo nessa terra que Ele pode contar. E realiza essas coisas através da palavra do seu poder. Essa palavra, irmãos, ela é vida para quem recebe. Ela não é conhecimento, ela não é apenas uma doutrina, mas ela é vida. Mas essa palavra como vida, ela só pode ser recebida pelo Espírito. E esse Espírito é maravilhoso, porque esse Espírito foi o selo que o Senhor deu. Hoje temos esse Espírito maravilhoso, em que quando vamos até o Senhor, a gente consegue ter comunhão, a gente consegue ter paz, a gente consegue viver em harmonia. Mas fora do Espírito, nós vivemos em nós mesmos, cheio de dificuldade, reclamando e murmurando de tudo. Nada tá bom.
Esses dias nós falávamos com nossas filhas aqui dentro de casa para aprender a agradecer mais ao Senhor. Porque podemos comer, podemos beber, podemos ainda ler a Bíblia, podemos ouvir mensagens e palavras que esses irmãos têm dado a nós. E isso é um encorajamento para nós. Esses irmãos, quando eles começaram a perguntar para Paulo mesmo, porque tanta dificuldade aquela igreja passava. Irmãos, no livro, por exemplo, de Colossenses, tem mais de 50 itens do que Cristo é. Cristo, irmãos, é tudo que você precisa. Não mais eu, mas Cristo. A nossa dificuldade hoje é porque vivemos muito pela lógica. Vivemos muito pela nossa razão, pela nossa mente cartesiana. Não conseguimos enxergar as coisas que Deus quer nos mostrar. Então, por isso ainda temos muita dificuldade. Dificuldade de relacionamento, dificuldade de entender o que Deus quer mostrar. Lemos a Bíblia, às vezes, de uma maneira só para buscar conhecimento. Esse conhecimento bíblico é bom, irmãos. Ele é benéfico. Porque diante de coisas que nos mostrarem que não for verdadeiro, nós conhecemos a palavra que é verdadeira. Mas a verdadeira transformação que Deus quer fazer é Ele trabalhar a nossa natureza. Mudar quem nós somos. Mudar o modo, por exemplo, vamos trazer para dentro de nossa casa, o modo em que nós tratamos a nossa esposa, o modo em que nós tratamos os nossos filhos, o modo em que tratamos nossos vizinhos. E aí vai abrangendo mais a forma com que tratamos os nossos colegas, as pessoas que convivemos. O Senhor quer trabalhar isso, quer transformar essa nossa natureza. E esse é o sentimento que os irmãos têm através das palavras que vêm sendo faladas para nós. O tema desse alimento diário é os ministros da nova aliança. E não é uma aliança da letra, é a aliança do Espírito. Quando Senhor Jesus, amém. Vamos ler mais um versículo. Olha, Colossenses capítulo 3, versículo 15. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, o qual também fosse chamados em um só corpo, e sedes agradecidos. E vamos ler 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, fala assim, o 9 e o 10, nós vamos ler. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Olha que maravilha! A fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinha alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Tá vendo, irmãos? Somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas a finalidade de sermos esse povo de propriedade exclusiva de Deus é a de proclamarmos as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Hoje vivemos debaixo da luz do Senhor. Não vivemos mais na sombra. Não vivemos mais escondidos. Hoje temos um Pai que cuida de nós. Hoje temos um Pai que intercede por nós. Por isso que lemos aquele versículo de João. Se permanecerdes em mim, eu permanecerei em vós. Esse é o segredo, irmãos. Permanecermos no Senhor. Tem um hino da vida da igreja que fala, permaneço no Senhor
na palavra a confiar. Quando confiamos na palavra, e o interessante de confiarmos na palavra é que essa palavra nunca falhou. Quando Deus disse haja, houve. Quando Deus disse faça separação, se fez. E por que quando o Senhor diz que estará conosco até a consumação do século, dentro de nós gera uma incerteza? Irmãos, o Senhor nunca mentiu. Eu já. E não foram poucas vezes. Eu sei que os amados irmãos também já devem ter falado alguma mentirinha. Mas o Senhor não. Tudo que o Senhor falou se cumpriu. Tudo que a Bíblia mostra para nós está se cumprindo. A Bíblia, irmãos, inteira, ela só fala de Cristo. Ela só fala de Cristo. Desde o início até o final ela fala de Cristo. O Antigo Testamento já mostrava que Cristo viria. No Novo Testamento Cristo veio. E agora esses irmãos mostram para nós que Ele vai voltar. Esse é o plano maravilhoso de Deus. O homem está para sempre com Ele. Dificuldades sim vamos ter. Somos humanos. Temos falhas. Temos carências. Mas o Senhor a todas as coisas perscruta. Ele pode saber o que você está passando nesse momento na sua casa. A sua dificuldade. Mas o Senhor, irmãos, Ele tem palavra para suprir todas as coisas. Eu não vou ler as 20 soluções de Cristo de 1 Coríntios, não. Mas eu queria falar para os irmãos. Eu vou falar para os irmãos, olha, Cristo, Ele é a porção dos crentes. Cristo é o poder de Deus. Cristo é a sabedoria de Deus. Cristo é nossa justiça. Cristo é nossa santificação. Cristo é a nossa redenção. Cristo é o Senhor da glória. Cristo é a profundezas de Deus. Cristo é o único fundamento do edifício de Deus. Cristo é a nossa Páscoa. Cristo é o pão sem fermento. Cristo é o alimento espiritual. Cristo é a nossa bebida espiritual. Cristo é a pedra espiritual que segue. Ele é o cabeça dos crentes. Cristo é a cabeça. Cristo é o corpo. Cristo é as primícias. Cristo é o segundo homem. Cristo é o último Adão. Cristo é o Espírito que dá vida. Cristo é o Espírito vivificante. Cristo, 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 Cristo. Amados irmãos, que nessa noite o Senhor possa ganhar o seu coração. Mostrar para vocês que Cristo é o que precisamos. Transferimos o que precisamos às vezes para coisas que nós podemos pegar, que nós podemos apalpar. E talvez essa seja realmente a nossa dificuldade, de não conseguirmos enxergar que algo invisível pode fazer tamanha transformação. Como nos exemplos dos servos que demos aos irmãos, do servo de Naamã e do servo de Eliseu. O servo de Eliseu preferiu alguma coisa palpável, aceitar suborno, as moedas de prata, essas coisas. O alimento diário está tão rico, irmãos. Vou ler só um pedacinho para vocês. O de sábado, ele fala assim: a unção nos ensina a permanecer no Senhor, a permanecer no Espírito.
Quanto a nós outros, a unção que dele recebeste permanece em nós. E não tendes necessidade de que alguém vos engane, vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa. Permanecei nele, como também ela vos ensinou. Precisamos viver mais no Espírito. Quando o Senhor nos coloca em situações difíceis, em que não há tempo de parar e orar, o que devemos fazer? Devemos invocar: ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Dessa maneira, a unção começa a atuar. Aleluia! O irmão Dong dizia que essa unção é como se fosse o óleo que lubrifica as peças de um motor. Sem essa lubrificação, as peças do motor geram ruído. E se continuam sem lubrificação, a temperatura pode aumentar e assim fundir o motor, derretendo as peças por causa do calor. Por isso a unção é tão importante. Quando você sente que está nessa situação, emitimos sons estranhos. Você precisa invocar mais o nome do Senhor. Podemos invocar espontaneamente quando saímos para resolver algum problema. Ainda no caminho podemos invocar. E à medida que a unção se move dentro de nós, ela vai aumentando mais e mais. Com mais óleo, iremos funcionar mais e melhor. Louvado seja o Senhor. Irmãos, vamos invocar o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, vamos nos encher de Cristo. Que o Senhor possa guardar cada um de vocês. Oh, irmãos, um abraço no coração de cada um de vocês. Deus seja com o espírito dos irmãos. Abençoe a semana dos irmãos. Abençoe a família dos irmãos. Oh, Senhor Jesus, guarde cada casamento. Senhor, guarde cada jovem, guarda cada criança. Senhor, guarda o nosso sentimento para contigo. Não queremos ficar afastado. Não queremos viver uma vida carnal. Não queremos viver mais dependendo desse mundo. Senhor, queremos depender de Ti. Por isso, limpa o nosso coração. Limpa a nossa mente. Senhor Jesus, remove as pedras dentro de nós. Satura a nossa alma e nos enche com a Tua palavra. Ó Senhor Jesus! O meu Deus é santo, Ele chamou a mim, modificou meu fim, fez de mim seu povo. Esse povo é santo, somos de um só Deus e não há outro, nem haverá. Habita em meu interior, conhece todos meus medos, vem destravar meus segredos, santificar meus desejos. Habita em meu interior, conhece todos meus medos, vem destravar meus segredos, santificar meus desejos. Faço minha escolha, sei de que povo sou,
Separo a ti, Senhor, todos os meus dias. Em tua presença nada vai impedir que teu caminho eu possa andar. Retira de meu interior o que teu falar abalou, o que tua luz revelou, o que me afasta de ti. Retira de meu interior o que teu falar abalou, o que tua luz revelou, o que me afasta de ti. Serei em ti. Eu santo serei por ti. Pai santo serei. Só teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Só teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Deus maravilhoso, em santidade dou adoração, louvor ao teu santo nome. Toda minha vida é para ti, Senhor, honra para sempre quero te dar. Habita em meu interior, conhece todos meus medos, vem destravar meus segredos, santificar meus desejos. Habita em meu interior, conhece todos meus medos, vem destravar meus segredos, santificar meus desejos.